Nós temos agora aqui no estúdio a presença da coordenação dos conselhos tutelares aqui de Porto Alegre, Rodrigo Reis, boa noite. Boa noite, é um prazer. E também presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, Kevin Krieger, boa noite. Boa noite, Sabrina, boa noite ao Rodrigo e a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. A gente quer aqui ter uma oportunidade para discutir, apresentar também para quem nos ouve como é que está a situação do cuidado com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e mais diretamente as crianças e adolescentes que estão hoje nas ruas de Porto Alegre, que é um problema que se discute há bastante tempo e a gente sempre aumenta a preocupação nesse período que a gente entra agora aqui no Rio Grande do Sul, querendo nós estamos no inverno, mas temperaturas rigorosas que, na verdade, agravam, né? Um problema que é grave a todo tempo, que é as crianças nessa situação. Então, a gente parte de uma discussão que aconteceu ao longo dessa semana, lá na Câmara de Vereadores, quando conselhos tutelares, também Brigada Militar, foram chamados para apresentar as suas dificuldades, até os desafios que existem nessa área. Começo por aí, porque naquele momento a preocupação colocada pela coordenação dos conselhos tutelares era em relação à rede de acolhimento, de abrigagem aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ouvi do senhor Rodrigo Reis que Porto Alegre tinha um déficit de vagas de cerca de 500 vagas para fazer esse atendimento. Então, qual é a realidade que hoje o Conselho Tutelar enxerga? Boa noite, Gabriela, é um prazer. Sabrina, desculpa, está aqui para participar desse programa. Nosso amigo, o presidente da FACE, o Kevin, já foi conselheiro tutelar, né? Gestão 2001-2004. Eu estou na gestão desde 2004, 2007 fui suplente, agora 2007, 2011 titular e, graças a Deus, reeleito. Essa informação ainda dos 500 vagas que falta, na realidade não é questão só da abrigagem, né? E sim do tratamento continuado na parte psicológica dos usuários de crack, né? Hoje, nossa grande demanda no Conselho Tutelar é a falta de vagas também na parte da psiquiatria. Porto Alegre, por exemplo, nós temos a melhor porta de entrada na cidade, no estado, ou no Brasil, eu acredito, para crianças e adolescentes que são usuários de crack. Um conselheiro tutelar hoje, se eu precisar internar uma criança na ausência do pai ou da mãe ali, eu não levo mais de uma hora para conseguir essa vaga via PA3 ou PA4, que é a posição de EPI. Nós internamos de imediato. O que falta? A criança fica 20 dias na clínica e falta o restante do tratamento. Hoje em Porto Alegre, a Prefeitura Municipal é conveniada com 3 entidades, 2 masculinas e uma feminina, que oferecem em torno de 35 vagas no total. Sendo que a lista de espera de adolescentes que querem fazer esse tratamento chega ali em torno de 400, né, no redução de danos. E você está falando de crianças e adolescentes usuários de crack. Ou de outras drogas, né, que estão, na sua grande maioria, na sua família, alguns em situação de rua, né, e nós temos aí alguns problemas na questão da abrigagem, que era a falta de vagas, né, que é a falta de vagas ainda, mas já está sendo selecionado. Nós nunca tivemos tão bem que nem estamos, né? Mas eu estava conversando com o Kevin ali fora, nunca vai ser suficiente. Faz que está abrindo aí mais 3 casos agora. 5. Mais 5 casos, que daqui a 5 meses vai estar, né, Kevin, praticamente superlotada. São quantos pedidos de internação para crianças e adolescentes em situação de uso de drogas hoje aqui na capital por semana, por exemplo? Várias, passa de 50. Por semana passa de 50. O meu conselho, que é o menor de Porto Alegre, ali, que é a Micro 1, que é Navegantes e Maitá Ilhas, nós fizemos a média de 10 encaminhamentos por semana para pais ou responsáveis que querem fazer esse tipo de intervenção. Hoje os próprios, muito dos pais mesmo é que têm encaminhado seus filhos para... Sim. O pai e a mãe chegam ao conselho tutelar desesperado, não sabe o que vai fazer. Nós encaminhamos para a rede de atendimento. E como é que o conselho tutelar trata lá na ponta as crianças e adolescentes que estão em situação de rua, desvinculados já da sua família? Nós temos aí um serviço muito bom na prefeitura que funciona, que é o Ação Rua, né, que faz a abordagem de crianças e adolescentes em situação de rua, né? Nós temos reuniões com a rede de atendimento de uma das
das partes que participam é o Ação Rua, que muitas vezes nós solicitamos esse acolhimento institucional, que está levando aí muito tempo. Às vezes, se nós não utilizamos até mesmo o plantão do judiciário, no caso de finais de semana, ou o acolhimento se for feito no turno da noite, nós temos que utilizar o plantão do fórum. Caso contrário, é a vara da infância, que daí, como os acolhimentos são superlotados, está demorando um pouco. Bom, presidente da FASC, Kevin Krieger, a situação de tá limitada, a questão a gente sabe que é da superlotação que ainda existe, e temos acompanhado também via judiciário, com o juiz da Autué César, que tem acompanhado todos os problemas de perto, ele também nos passa informação e reconhece que Porto Alegre teve um crescimento na sua rede de acolhimento das crianças e adolescentes, e ainda existe o problema ali na Caldrecião, onde tem mais de 60 crianças no espaço para 36. Mas falávamos ainda essa semana de que até uma carta convite para mais uma parceria para abertura de uma casa que sairia na sexta-feira, é isso? Exatamente. Foi feita, como é que está se avançando, quantas vagas temos aí nos próximos dias? Não, Sabrina, eu queria só te pedir permissão primeiro para dar um abraço a todas as mães que estão nos escutando, especialmente a minha, a Elaine, que com certeza está me escutando hoje aqui, que é uma das grandes responsáveis por eu seguir na vida política e na vida pública. Permissão dada. Elas merecem. E agradeço na minha condição também. Ainda mais hoje, né? Eu sei, eu estava ouvindo teu comentário anteriormente também, então parabéns pelo teu dia. Bom, acho que a gente precisa, no primeiro momento, fazer uma geral de como está hoje a situação da criança e adolescente na cidade de Porto Alegre, o quanto a nossa rede de atendimento tem avançado e quanto a Prefeitura, através da Fundação de Assistência Social e Cidadania, tem investido valores altos mesmo, realmente para buscar soluções que a gente precisa nesse trabalho da rede integrada de toda a saúde, de toda a assistência, dos conselhos, de toda a rede realmente que cuida dos direitos das crianças e dos adolescentes. Em relação à tua pergunta da rede de abrigagem, eu pude estar contigo, acho que foi quinta ou sexta na TV Com, relatando que a casa de acolhimento, que hoje que é a única casa que está superlotada ainda, que é o único abrigão existente na cidade de Porto Alegre, e ela está sendo reordenada agora para 5 abrigos residenciais de 20 crianças e adolescentes. Então nós já temos um convênio assinado com Pontos Pobres na semana passada, que já está fazendo toda a implantação das duas casas, e até o dia 25, no máximo, a gente já está fazendo a transferência de 40 crianças das 60 que hoje estão na casa de acolhimento para esses 2 abrigos residenciais. Eu te confesso que sexta-feira realmente foi uma correria, não sei qual foi a entidade que venceu a carta convite, mas eu posso te afirmar que nós estamos também agora já fazendo a finalização de uma das outras casas, que nós estamos transformando a casa de acolhimento em 2 abrigos residenciais próprios. Então, onde está a casa de acolhimento se reordena para um abrigo residencial, e estamos também alugando um novo equipamento para abrir, ou seja, serão as 5 casas novas até o final desse mês, aí deixando inclusive até um teto em aberto para algumas crianças e adolescentes, algumas vagas em aberta, que é importante nós termos na rede. E claro que nós já estamos pensando o que nós estaremos fazendo ao longo deste ano e já preparando o ano de 2012 para não termos mais superlotação e abrigões, né? Que realmente Porto Alegre está chegando com 53 unidades de assistência social, de acolhimento institucional entre casas-lares e abrigos residenciais, todos de pequeno e médio porte, até 20 crianças e adolescentes no máximo. Mas acho que o Rodrigo também... Tem se feito uma mobilização para conseguir também amparar essa parte dessa população de crianças e adolescentes, que é tão grande, que necessita hoje de amparo junto a clínicas em função da droga, que a gente sabe que é um problema gravíssimo? E não é só isso, acho que também eu pude lá no teu programa ter a oportunidade também de colocar o Sistema Único da Assistência Social. O Sistema Único, nós estamos aumentando de 21 unidades de atendimento de prevenção para 31 unidades de atendimento. Ou seja, nós estamos abrindo 22 centros de referência de assistência social e 9 centros de referência especializados de assistência social. Então, de 21 centros regionais e módulos que nós tínhamos no modelo anterior de assistência, hoje nós temos 31 em funcionamento, sendo que 9 desses são exatamente especializados para atender a demanda dos conselhos tutelares de crianças e adolescentes que ou estão em situação de rua, ou questão de trabalho infantil, ou exploração sexual. Então são 9 centros hoje que têm equipes qualificadas para poder atender melhor
todos os encaminhamentos que são feitos da rede. A gente sabe que não se faz mágica com isso, e a gente sabe que a demanda por leitos para tratamento de usuários de droga tem aumentado muito no Rio Grande do Sul, tanto que se é tratado, principalmente a questão do crack, como a epidemia do crack no Rio Grande do Sul. Mas a gente está conseguindo correr atrás para se atender, já que nós temos aí só para isso um déficit de cerca de 400 vagas. Você concorda com isso? Eu não posso dizer porque essa é uma área muito da Secretaria da Saúde, mas eu posso afirmar que o secretário Casartelli tem trabalhado muito. Bastante. Nós temos assim trabalhado em conjunto, Fundação de Assistência. Há um diálogo, uma coordenação dessas ações. Sem dúvida, há um diálogo total entre os conselhos, centros de referência. Agora, claro, a demanda existe, sem dúvida nenhuma. O crack é uma novidade. Faz pouco tempo que está aí, veio numa rapidez. Agora, né? E agora tem o OFF, né? Que é o pior que o crack. O Brasil está se adaptando, está construindo políticas nacionais com diretrizes nacionais de atendimento. Então nós estamos aí começando. Agora, eu queria aqui enfatizar também o Programação Rua, que o Rodrigo colocou, que a Fundação investe 3 milhões e 300 mil reais por ano para nós termos educadores e técnicos sociais que fazem as abordagens sistemáticas em todas as regiões da cidade. São 14 equipes que eu quero deixar o número aqui, é 3289-4994. É importante para o cidadão que está nos escutando que quando passar por qualquer criança, qualquer adolescente nas ruas de Porto Alegre, liguem para esse número que vai ter uma equipe que vai fazer essa abordagem. E também assim, Sabrina, eu que fui conselheiro tutelar de 2001 a 2004, eu sei o quanto a gente melhorou na cidade de Porto Alegre em relação a crianças e adolescentes nas ruas. Eu quero falar mais sobre a abordagem de quem está morando nas ruas, usuário ou não de drogas. A gente faz um intervalo comercial, volta em seguida para encerrar essa conversa. Nós seguimos agora aqui numa conversa com a coordenação dos conselhos tutelares aqui de Porto Alegre, o Rodrigo Reis, e o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, Kevin Krieger. Eu começo, a gente quer falar ainda sobre a questão da abordagem de crianças e adolescentes de rua, até porque é importante a participação da população, então quem nos ouve é importante que saiba os canais de acesso para acionar e exigir aqui o trabalho de um e de outro. Mas antes eu queria só uma informação, porque há pouco tempo a gente acompanhou a eleição de conselheiros tutelares, que foram agora, tomaram posse dia 1º de maio, e foi a primeira turma com a novidade de exigência de ensino médio e também com eleição com voto distrital. Como é que a repercussão dessas novidades está tendo dentro da atuação do Conselho Tutelar, Rodrigo Reis? Relativo ao ensino médio, não fez muita diferença, porque todos, já que estavam na autogestão, já tinham no mínimo ensino médio. Nós temos aqui, Porto Alegre é referência a nível nacional na estrutura dos conselheiros tutelares. Então não repercutiu. O voto distrital é válido, né? Bom, que a gente ficou muito contrariado na época foi a forma que a prefeitura, que o Conselho Municipal da Criança e Adolescente fez, que foi alterar o edital da eleição em cima da hora. Mas é válido o voto distrital. Bom, então a gente volta a falar sobre a questão da abordagem que estávamos aqui falando. Ainda na semana passada, então, lembrando a conversa que tivemos, Kevin Krieger, você acha que hoje Porto Alegre tinha 70 crianças e adolescentes nas ruas. Como é que está sendo então o acompanhamento? Por que permanecem nas ruas? Sabrina, essa é uma dificuldade que nós temos, né, na rede. Essa própria questão que o Rodrigo colocou da internação, da falta de uma continuidade do tratamento, né? Então ela fica 20 dias internada e não deveria voltar para o seu seio familiar ou até mesmo para o abrigo residencial que ela está acolhida. Ela deveria ter um tratamento continuado numa fazenda terapêutica. Hoje a gente tem muitas dificuldades, eu sei que o secretário Casartelli também está trabalhando essa questão, porque tem muitas exigências da Anvisa e muitas das entidades não governamentais ainda não conseguiram vencer essas exigências. Então isso realmente dificulta um pouco, mas não é só a questão da saúde, é a questão da criança mesmo, adolescente, conseguir, depois de muito tempo de estar na rua, ficar num equipamento. Então tem diversas dificuldades que a gente tem, mas acho que é importante a gente também salientar o lado positivo das coisas, né? É que eu penso assim, a questão do adulto, até respeitar essa liberdade, a gente sabe que há muitas explicações até para os adultos que estão nas ruas.
que é muitas vezes o consumo de álcool, de drogas, às vezes problemas familiares, enfim. Mas a questão de criança e adolescente, será que pode permitir que ela fique não, não pode, estar não pode, acolhida? Não pode. A gente trabalha o dia inteiro exatamente tentando buscá-la novamente. Quando ela evade do abrigo, o Ação Rua tem um monitoramento de cada criança, de cada adolescente. Eu posso te dizer assim, nós temos hoje em torno de 110 dentro do nosso mapeamento do monitoramento, mas dessas 110 tem em torno de 40 que já estão acolhidas conosco e em torno de 6 meses não evadiram do abrigo. Então a gente já considera esse número fora da rua. Das outras 70 tem crianças que elas estão ou no abrigo, evadem, voltam, evadem. Existe uma concentração maior de crianças e adolescentes nas ruas de Porto Alegre? Alguma área que é a região central? Enfim, não, a região central já foi o local que mais tinha criança e adolescente hoje. Crianças que estão acompanhadas dos pais, mas estão aí na militância. E esse é o trabalho que o Ação Rua realmente é muito eficiente, porque a gente não... Bom, quando está acompanhado dos pais que colocou, né? Eu digo que eu ainda vejo com uma frequência maior do que eu gostaria. Esse é um trabalho que se faz com a Fundação e principalmente os conselhos tutelares, porque é feita a abordagem, essa mãe, ela é encaminhada para os conselhos, o conselho tutelar aplica as medidas de proteção a essa criança. E se ela não cumprir com essas medidas, o conselho vai fazer um ofício para o juizado pedindo a destituição ou solicitando alguns encaminhamentos. Rodrigo Reis, um trabalho também bastante frequente. Muito frequente, né? E no final, quem vai acolher é a fundação. Não é à toa que eu tentei trazer os dois aqui, que são os pontos que a gente tem no tratamento, e porque como é uma imagem que incomoda, que de alguma maneira quem passa, às vezes se sente impotente em relação àquela... O que eu faço com essa criança que eu estou vendo na rua agora? Muitas vezes eu peguei um adolescente, que é lá da minha região, peguei todo o engarrafamento, 6 horas da tarde, até a Caldrecião, né, lá na casa de acolhimento. Larguei a criança, né, o adolescente lá, entreguei de volta ao abrigo. Quando eu cheguei de volta na minha micro-região, com todo o engarrafamento, eu tinha ligado que o guri já tinha evadido de novo, né. Como é que explica essa evasão? Quando vão levar para a escola, ele sai da escola, o adolescente ele é muito rápido, infelizmente. Mas ele não está internado, ele não está preso, não está... Exatamente. Como a gente só tem mais 1 minuto, então rapidamente eu só queria uma orientação aqui, porque eu tenho um e-mail de uma voluntária, de uma instituição que ajuda familiares dependentes químicos. Ela disse que essa semana esteve lá uma mãe desesperada porque estava procurando internação para o filho usuário de crack. Ela tem plano de saúde, mas teve que percorrer a cidade durante a madrugada e só a muito custo conseguir um leito para o filho. O que uma mãe faz nesse momento de desespero é a pergunta. É um adolescente? Rápida e objetiva. Adolescente? Vá num dos PANs, 3 ou 4, que a internação é praticamente de imediato. Procedimentos que ficam... É ou no Poção da Cruzeiro ou no Poção do IAPI, que tem atendimento psiquiátrico 24 horas. Um telefone de contato, então, do Conselho Tutelar. O plantão do Conselho Tutelar da cidade de Porto Alegre, que funciona das 18 horas de segunda a sexta até as 8 horas da manhã, ou nas 24 horas do final de semana, é o 3343-0676. 0676. Isso. Tá, ok. E aqui da FAS, nós temos o 3289-4994. Bom, a gente está chegando no notícia na hora certa. Agradeço a presença, Rodrigo Reis, obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Kevin Krieger, presidente da FAS, muito obrigado também pela atenção ao programa. E aos ouvintes que precisavam desse esclarecimento. Obrigado, Sabrina, e que o nosso cidadão não descanse. Ligue para esse número que nós não estamos parados e vamos sempre trabalhar para acolher essa criança. Vamos seguir cobrando, porque a gente também não quer mais ver crianças e adolescentes nas ruas de Porto Alegre e, claro, nesse combate também ao consumo de drogas.